A partir dessa videoaula, começaremos a tratar sobre as máquinas de corrente alternada. As máquinas de corrente alternada, elas se apresentam, na sua maioria, com máquinas trifásicas. Não são exclusivamente, existem máquinas de corrente alternada monofásicas, mas como a grande maioria são circuitos trifásicos, vamos nos ater ao nosso estudo às máquinas trifásicas. Sendo assim, é necessário nós termos a compreensão de alguns conceitos básicos dos circuitos trifásicos, no quais eu vou fazer uma pequena revisão na presente videoaula. Então, todos nós sabemos que em um circuito trifásico nós temos três tensões, uma tensão VA, VB, VC. Essas tensões, elas são alternadas e elas estão 120 graus defasados no tempo umas das outras. Na maioria dos nossos estudos, nós vamos estar focando num sistema equilibrado, ou seja, em que a amplitude dessas três tensões, elas são iguais. O valor de pico dessas tensões são iguais. Quando a gente trabalha com circuitos elétricos de corrente alternada, é muito importante nós entendermos a álgebra fasorial, a representação das grandezas alternadas na forma de fasores, os que vocês já estudaram lá nas disciplinas básicas de circuito. Quem não lembra, quem tem dificuldade, deixo aqui para vocês a sugestão de uma videoaula no YouTube, fazendo uma pequena explanação sobre os fasores. Então, vocês podem fazer uma revisão através desse vídeo. Conceito qual será extremamente importante para a resolução dos circuitos das máquinas elétricas que a gente vai ter aqui na nossa disciplina. Bem, quando a gente está falando de um circuito trifásico, a gente pode estar falando de um circuito de sequência positiva, ou seja, A, B, C, onde sempre eu tenho 120 graus de defasamento um dos outros, Só que na sequência positiva eu tenho a tensão A, depois a tensão B e depois a tensão C, sempre visto aqui no sentido horário. Perfeito? Essa é uma representação fasorial, como vocês já devem conhecer. A outra forma que se tem é uma apresentação de tensões de sequência negativa, ou seja, uma sequência ACB. A única coisa que muda para a sequência positiva é que agora a gente vai ter a tensão A, a tensão C e a tensão B. A princípio, parece que não muda muita coisa. Mas, principalmente quando a gente trata de máquinas elétricas, a questão da sequência das tensões influenciará na operação das máquinas. A gente vai ver mais a fundo nas próximas videoaulas, que, na verdade, alimentar a máquina com uma tensão de sequência positiva ou alimentar a máquina com uma tensão de sequência negativa vai influenciar a direção de giro dessa máquina, ou seja, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, a gente tem as nossas grandezas temporais, tensão VA, VB, VC, uma sequência de fases positiva apresentada aqui, e vamos normalmente usar a representação fasorial. Lembre-se que na representação fasorial nós vamos representar os ângulos e a amplitude normalmente é dada pelo valor eficaz, ou seja, o valor de pico dividido pela raiz de 2, certo? Aqui a gente representou as tensões, mas
também poderíamos representar as correntes. Usando então a álgebra fasorial, nós poderemos resolver circuitos equivalentes de máquinas alternadas. As máquinas alternadas normalmente vão ser constituídas apenas de tensões, resistências e indutâncias. Portanto, usando os conceitos que a gente já aprendeu nas disciplinas de circuitos, podemos resolver esse circuito alternado. Lembrando que a gente vai ter a corrente, a tensão, relacionados através da impedância, sendo que a gente tem a impedância real como sendo a resistência, a impedância indutiva como sendo a frequência do circuito, a frequência das tensões e correntes alternadas multiplicado pela indutância, e a reatância capacitiva, a impedância capacitiva é 1 dividido pela frequência do circuito CA vezes a capacitância. Aqui para a gente, normalmente, a parte capacitiva não vai aparecer. Muita gente vai estar focado na parte resistiva e na parte indutiva. Mais uma vez, quem tem dúvidas, quem tem dificuldades em utilizar a álgebra fasorial na resolução de circuitos CA, fica aqui a dica de um vídeo bem didático para vocês relembrarem os conceitos. Como nós sabemos, em máquinas elétricas, as bobinas são enroladas em um material ferromagnético para produzir o campo magnético de operação dessa máquina. E no caso de uma máquina trifásica, nós temos 3 bobinas. Então, essas bobinas elas vão estar dispostas e distribuídas na máquina. Não vamos entrar em aspectos construtivos desta máquina. De fato, a gente tem que entender que ela tem 3 fases, normalmente representadas por indutores, como mostrado aqui, e essas 3 bobinas, A, B e C, elas podem ser conectadas de forma a ter um sistema em estrela ou Y, onde a gente pega um dos terminais de cada bobina e os une, formando o que a gente chama de neutro. A outra ponta da bobina, nós vamos alimentá-la, ou seja, ligar a linha, ligar a rede. Fase A, fase B e fase C. Perfeito? Aquela corrente que está fluindo pela alimentação, pela linha, a gente chama de corrente de linha. Aquela corrente que está passando propriamente dito pela bobina é a corrente de fase. Perfeito? Em um circuito em estrela, a corrente de fase é igual à corrente de linha. Perfeito? E a tensão de linha, o que a gente chama de tensão de linha? A tensão de linha é aquela tensão formada entre a fase, então assim, eu teria aqui o positivo e o negativo no neutro. Então, essa tensão aqui é a tensão de fase, ou seja, a tensão que está aparecendo em cima da bobina. Perfeito? A tensão de linha, então, nesse caso aqui desse exemplo, essa aqui seria a tensão da fase A. Perfeito? A tensão de linha é aquela tensão entre 2 fases, também chamada de tensão fase-fase. Então, seria, por exemplo, a tensão entre a fase A e essa fase B aqui. Que a gente teria a tensão AB, que é a tensão de linha entre a fase A e a tensão da fase B.
Equivalentemente, a gente pode ter a tensão entre a fase B e a fase C, entre a tensão da fase C e a fase A. Vocês observam que aqui nesse sistema em estrela, certo? A tensão de linha, ela se divide entre duas bobinas, mas ela não se divide igualmente porque a gente tem uma terceira perna aqui, certo? E, consequentemente, a tensão de linha é igual a raiz de 3 à tensão de fase, perfeito? Também é algo que a gente já estudou lá, provavelmente nas disciplinas de circuitos básicos. Outra forma de ligar essas bobinas é na configuração delta, ou também chamada de configuração triângulo, perfeito? Onde uma terminal de uma bobina é conectado à outra e as extremidades, né, ou cada um dessas junções aqui entre as bobinas, é conectado à alimentação, à linha, perfeito? Então, aqui a gente conecta a fase A, aqui a fase B da rede e aqui a fase C da rede, perfeito? Da mesma maneira, nós temos a corrente fluindo pelas fases e a corrente fluindo pela linha. Mas vocês observam, por exemplo, aqui a corrente na fase A a corrente na linha A, ela vai ser formada pela corrente que está vindo aqui na bobina A e a outra corrente aqui que está saindo aqui para essa bobina C, perfeito? Então, a gente tem uma divisão de corrente aqui, que também não é proporcional, porque a gente não tem, provavelmente dito, um circuito em paralelo. Então, nesse caso, a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente que flui na fase. Lembrando que a corrente de fase é aquela que flui dentro da bobina. Aqui, nesse caso, a tensão sobre uma fase, a tensão sobre a bobina aqui, é a própria tensão de linha, perfeito? Então, a gente tem que lembrar, delta, tensão de fase, igual tensão de linha, corrente de linha, raiz de 3 vezes corrente de fase. Configuração em estrela, corrente de linha igual a corrente de fase, tensão de linha igual a raiz de 3 a tensão de fase. Uma questão que será importante para a gente também é a questão dos cálculos de potência. Então, nós temos em circuitos de corrente alternada que a potência é dada pela tensão multiplicado pela corrente multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre a tensão e a corrente. Esse cosseno de θ aqui é o que a gente chama de fator de potência, perfeito? Em uma máquina não é diferente. A gente vai definir a potência de fase quando sendo a tensão de fase vezes a corrente de fase multiplicado pelo cosseno do ângulo do fator de potência. Perfeito? A potência reativa é a tensão de fase multiplicado pela corrente de fase, só que o seno do ângulo do fator de potência. Essas são as potências ativas e reativas médias em cada fase. Se eu tenho uma máquina trifásica, a potência total dessa máquina é 3 vezes a potência de fase. Perfeito? Então, a gente também pode escrever a potência total ou 3 vezes VFF cosseno de θ, ou em termos das variáveis de linha. Então, a potência total vai ser raiz de 3 tensão de linha, corrente de linha, cosseno de θ, assim como a
potência reativa é 3 vezes a potência de fase, e em termos da tensão de linha e corrente de linha, raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, seno de θ. Essas potências aqui, o cálculo dessas potências, independe se eu estou com um circuito em delta ou se eu estou com um circuito em estrela, né? Já que no caso do estrela é a tensão que é raiz de 3 de fase, e aqui é a corrente. Então, no final das contas, tanto faz, né? Essa equação aqui é genérica. Sempre a gente só tem que lembrar se é trifásico, a potência vai ser 3 vezes a de fase, ou calculando em relação aos valores de linha. A mesma coisa para potência aparente. Tensão de fase, corrente de fase, ou para uma fase, né? Total 3 vezes a tensão de fase. Potência aparente total é raiz de 3 tensão de linha vezes corrente de linha. O θ é o ângulo entre a tensão de fase e a corrente de fase, que também pode ser calculado pela potência total dividido pela potência aparente, seja total ou pode ser também calculado a partir do valor de fase, né? Potência total de fase vezes potência aparente, potência de fase, potência ativa de fase, ou dividido por a potência aparente de fase. Tanto faz, a gente pode calcular da mesma maneira. Para finalizar, a gente tem aqui uma informação de um dado de placa de um motor elétrico. No caso, um motor de indução trifásico aqui, né? Poderia ser também uma máquina síncrona. Nesses dados de placa, a gente tem informações importantes em relação à máquina, né? A gente tem aqui o modelo, hertz a que frequência pode ser ligado. CV aqui é a quantidade, a potência em cavalos. RPM, a velocidade, e por aí vai. Também, normalmente, as máquinas possibilitam uma conexão em delta ou em estrela. Então, tá vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminais, né? Esse 1, 6, cada um desses aqui representa um dos terminais da bobina que podem ser fechados, né? Então, se eu conecto esse 1, 2 e 3, eu estou fechando em estrela, né? E aí eu alimentaria aqui no 5, no 4, 5 e 6, seria o ABC. Ou, se eu quero conectar em delta, eu vou fechar 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. No caso dessa máquina aqui do exemplo. E o que significa, qual a diferença de eu conectar a máquina em estrela ou em delta? É o que a gente vê diretamente aqui, ó. A corrente vai ser diferente ou a tensão vai ser diferente. Certo? Então, nesse exemplo aqui que eu dei aqui, né, então eu tenho uma máquina de 3,7 kW, uma máquina de 5 cavalos. Quando é um motor, a gente lembra que isso é informação de potência mecânica na saída do eixo da máquina. Quando é um gerador, é a potência elétrica. A velocidade é a velocidade nominal e todos os outros valores são valores nominais. Tá vendo que a gente tem a tensão aqui que pode ser 220 ou 380? O que vai se diferir? Se eu estou conectado em delta ou em estrela. A corrente, 14 ou 8,11. Claramente aqui, 8,11 é 14 dividido por raiz de 3. 220 é 380 dividido por raiz de 3. Né? E tem mais algumas informações que a gente, como classe de isolamento, categoria, que a gente não vai estudar nesse momento aqui. Né?
O mais importante é uma questão aqui, por exemplo, de fator de potência e o rendimento. Essa máquina, na operação nominal, ela tem um rendimento de 85,5%. Máquinas normalmente são dispositivos bastante eficientes, eficiências acima de 80%, e existem máquinas que são bem mais eficientes, né? Tem classes de eficiência bem mais alta que podem atingir eficiências acima de 90%. Então, feito essa pequena introdução, essa pequena revisão, a gente vai começar nas próximas aulas falar sobre a máquina síncrona inicialmente e posteriormente sobre as máquinas de indução. Até a próxima!